temos um caso aqui, que é do Emanuel de Mello, procurador da República, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Mossoró, que está alvo de uma perseguição danada aí do Conselho Nacional do Ministério Público. Emanuel, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. A gente queria que você contasse a sua história aí, Emanuel. Boa noite, Nassif, eu que agradeço o convite. Nós estivemos aqui, né, em 2021, não sei se você lembra, nós conversamos quando estava começando isso, né, quando eu ajuizei aquela ação no caso da Lava Jato, não sei se você vai lembrar. Isso mesmo, isso mesmo. Pronto, ali ainda já estava se tramando, né? O que tem acontecido aqui, de maneira bem sucinta, vou tentar aqui sumarizar. Desde 2019, não só eu, mas muitos outros colegas, né, têm tentado atuar contra esse processo que a gente chama, a academia chama de erosão, né, constitucional, erosão democrática, né? Desde 2019 a gente tem tentado atuar em relação a isso. Eu ajuizei a ação contra o Abraham Weintraub, por exemplo, o ministro da Educação, por conta daqueles ataques todos, né, às universidades, né? E depois ele me expôs nas redes sociais, na internet, no X, no Twitter, na época, né? Fui ameaçado diversos crimes contra a honra e a Polícia Federal, eu representei a Polícia Federal nunca me deu resposta nenhuma, essas pessoas nunca foram punidas, né? E aí, aqui em Mossoró especificamente, né, o então presidente, né, Bolsonaro, ele indicou para essa universidade, a Universidade Federal Rural do Semiárido, né, ele indicou uma reitora que foi a terceira colocada naquela lista de consulta, né, ele não respeitou o que eu entendo que deveria respeitar, sendo o primeiro colocado, né, na lista, ele não indicou o primeiro, né. E aí, Nassif, eu ajuizei uma ação para tentar suspender essa nomeação dela. Sabe qual foi uma das principais razões de eu ter ajuizado? É que ela homenageou o Costa e Silva na própria universidade, o ditador Costa e Silva na universidade. A universidade, Nassif, tinha uma norma interna proibindo qualquer homenagem a ditador com base na Comissão Nacional da Verdade, né, que recomenda, né, isso. Recomendação da nossa PFDC, do Ministério Público Federal, né, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, era a Débora Duprá na época, e não teve conversa. Mesmo assim, colocou a homenagem lá e expôs em redes sociais e tudo, né? Eu usei esse motivo para pedir a suspensão da nomeação, por ela estar lá querendo, na verdade, intimidar a comunidade acadêmica, né? E, enfim, atacando a própria democracia, né? Esse foi um dos casos, né? Que levou a minha punição no CNMP. No ano seguinte, Nassif, essa reitora, numa discussão com a aluna Ana Flávia, que é até uma aluna que é amiga da corte do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6565, e ela, não gostando do que a aluna estava fazendo com ela, sugeriu que a ABIN monitorasse a aluna. A reitora fez isso. Colocou um arrobazinho na conversa, chamando a @ABIN, para chamar a ABIN, né, para discussão lá, né? A aluna ficou com medo, porque o Supremo já tinha nessa data aí decidido, lembra da DPF, né, que disse que a ABIN, a DPF 722, que a ABIN estava atuando, né, em desvio de finalidade, fazendo aqueles dossiês, né, contra grupos opositores, né? Isso. Pois não. O Supremo já tinha decidido isso. E mesmo assim a reitora não teve problema nenhum. A professora Ludmila, que era reitora, fez essa postagem. A aluna fez a representação por se sentir ameaçada, né, por uma autoridade federal. A representação foi distribuída para mim, eu denunciei pelo delito de ameaça, transcrevendo na minha denúncia um precedente do Supremo, porque eu entendi que não, tem potencialidade lesiva de ter um mal aqui, o risco de um mal, que é a ABIN ser instrumentalizada, né? E aí, nesses dois casos, né, com claros legados da ditadura militar, eu tentando enfrentar legados da ditadura militar, né, esse caso da homenagem a ditador, né, e esse caso da ABIN, que ecoa o SNI, né, a atuação do SNI nesse desvio de finalidade, nesses dois casos, o CNMP disse que eu estava agindo com atuação ideológica, a acusação é essa, né, ideológica. Que loucura, né? Que loucura. Fui condenado à pena de censura e hoje luto, Nassif, há 2 anos luto no Supremo para anular essa condenação, né? Está lá no Supremo a ação. Além disso, né, teve a ação da Lava Jato, que resvala também na Justiça de Transição, né? Porque, não sei se você vai lembrar, qual era o meu pedido lá na ação civil? Não era nem dinheiro, não era indenização, não era nada. Era uma coisa estrutural para a educação, né? Educação e direitos humanos, no Ministério Público, na magistratura, para ver se evitava que colegas no estilo Deltan e Moro, né, continuassem, né, uma tentativa, né, a atuar dessa forma, né, uma tentativa de mudança através da educação. Eu usei, para justificar isso, o caso Gomes Lund,
na Corte Interamericana, né, que uma das obrigações que impôs ao Brasil, claro, lá no contexto da guerrilha do Araguaia, mas uma das obrigações que impôs ao Brasil era a educação de direitos humanos nas Forças Armadas, né, para evitar, né, ataques desse tipo à democracia. Né? Eu usei como, comparativamente, né, esse precedente para justificar esse pedido. Né? E aí, de novo, o CNMP vai e diz que é invenção da minha cabeça, pura e simplesmente, e que eu estava agindo de maneira ideológica, impondo a minha convicção ideológica para as escolas da magistratura e do Ministério Público. Né? Não, isso aí são turmas específicas que você deu o azar de cair, o CNMP, porque todas as medidas para coibir manifestações de procuradores que a gente saiba aí, pegou só o campo progressista. Foi, né? foi sim. Nesse caso, no meu caso, eu vou já falar de outros casos também. Né? Ontem mesmo teve um PAD aberto contra um colega, né, também circunstâncias muito preocupantes também. Eu posso mencionar um pouquinho pelo que foi divulgado, mas no meu caso, eu tive 2 votos favoráveis. Foi o plenário, o julgamento do plenário do CNMP, né? O relator à época, o doutor Ângelo, entendeu que não tinha problema nenhum no que eu tinha feito. Era independência funcional, era realmente atuação com base em precedentes do Supremo. Né? Tudo isso aqui que eu estou te dizendo foi com base em entendimento do Supremo. É incrível. Né? Que incrível. Loucura, cara, que loucura. Não, quando você pega, digamos, esse desmonte institucional que vem com o Lava Jato e tudo, você pega o CNMP, o TCU atuando politicamente também, ou seja, foi um desarranjo total aí que ocorreu aqui a partir dos anos 10. O Supremo só acordou quando apareceu o monstro Bolsonaro, porque senão não teria acordado também. Né? Que loucura. Exato, e assim, foi uma instrumentalização, o que se diz, né, na doutrina, um lawfare nesse sentido da punição administrativa, do processo administrativo com esse fim intimidatório. Né? Para você ter uma ideia, no dia do julgamento, eu nunca vou esquecer, lá no CNMP, dia 19 de dezembro de 2022, o relator que abriu a divergência, ele usou, Nancy, fatos estranhos ao processo para me condenar. Né? Fatos que eu nunca pude me defender, e ele usou lá para me condenar. Né? Os outros conselheiros destacaram: olha, isso aí não está no. Isso que você está dizendo não está nos autos, você não pode usar, não. Ou então fatos prescritos, né? Que ele mesmo reconheceu que estava prescrito e utilizou. E ele, não, tá bom, eu vou retirar do voto, eu vou retirar e condeno por outras questões. E não retirou nada, manteve tudo lá. Né? Essa é uma grande nulidade que a gente sustenta no Supremo. Para você ver que era um intuito mesmo intimidatório, armado, né? Para atingir procuradores como eu, que não sou só eu estou falando aqui do meu caso, mas deixa eu comentar um pouquinho o que aconteceu ontem. O CNMP abriu um PAD ontem, decisão unânime, contra um colega lá da Bahia, que ajuizou uma ação de dano moral coletivo contra 2 deputados, porque eles estavam intimidando indígenas, né? Num contexto lá, eu não sei bem qual era o contexto, mas era num contexto de um trabalho de uma CPI que estava sendo feito lá, mas eles estavam atuando de maneira intimidatória logo contra quem? Né? Contra o grupo mais descriminalizado, né? Discriminado no Brasil, os nossos indígenas. Né? E o CNMP entendeu por abrir o PAD, porque ele não podia ter ajuizado a ação contra os dois deputados. Né? Não podia, né? Diretamente não podia. Em São João da Boa Vista, olha o que aconteceu. Você teve uma correição lá, um promotor terrível. Eu publiquei uma série aí mostrando as condenações que ele impôs para todo lado aí. Finalmente teve uma correição adequada, ouviram as testemunhas todas, teve um julgamento em Brasília. Ele foi afastado durante o tempo para ter uma segunda correição, porque a presença dele como promotor intimidaria aí as novas testemunhas. Daí entra o Sarrubo, que foi procurador-geral do Estado de São Paulo aqui, como testemunha do promotor. Hoje você tem São João da Boa Vista, a Polícia Federal atuando lá em cima de contratos de saúde, que o GAECO aqui de São Paulo já tinha alertado que o promotor não fez nada. O promotor, durante aquele período bolsonarista, publicou ataques ao Supremo e tudo, e aparentemente vai sair ileso. Ele voltou para São João da Boa Vista, entrou com ação contra todo mundo que testemunhou contra ele. Ou seja, o CNMP virou uma chaga aí. E como é que se resolve isso? Como é que é o processo de construção do CNMP? Na verdade, é um grande problema. É um grande problema. Eu posso até trazer outros exemplos aqui, além desse. Né? Tudo isso para mostrar, de novo, para despersonalizar até o meu caso. O colega Jackson Zilho,
que é o promotor de justiça lá no Paraná, tem atuado lá em diversas questões envolvendo o tráfico. E o que foi que ele detectou nas denúncias, Nassif? Muitas abordagens daquelas discriminatórias por conta, buscas pessoais por conta da cor da pele, né? Contra um racismo, né? Institucional tremendo, né? Aí o que foi que ele fez atuando nisso? Pediu a absolução sumária de muitas pessoas ou a improcedência das ações penais com base, Nassif, em precedentes do STJ, né? O ministro Zé Schettino, por exemplo, com base em precedentes do STJ. E o que foi que fez a corregedoria do MP lá no Paraná? Abriu o pátio contra ele. Né? Abriu o pátio contra ele. Que até o professor Lênio muito me honrou, sempre está aqui. Eu vi o parecer dele aí. Pois é, muito me honrou com o parecer ele, o professor Pedro Serrano, e o professor Lênio diz, olha, essa punição, no meu caso, né, mas que é muito semelhante, esse ponto é muito semelhante a outros também. Olha, essa punição aí do CNMP, ela ataca o Supremo. Ela, por ricochete, ataca o Supremo. Por quê? Porque se o procurador, eu, né, no caso, atuei com base em precedente do Supremo, e você está me punindo por ter feito isso, então está desprestigiando, né, o Supremo Tribunal Federal. Né? Olha a gravidade, né? Olha a gravidade. E num cenário que a gente pensava, né, que nós, procuradores, não só dos direitos humanos, né, que a gente atua em tudo, eu atuo em Mossoró em tudo, mas o foco da gente, direitos humanos, né, na PRDC, que eu sou o procurador regional do direito cidadão também aqui no RN, que a gente pensava que poderia trabalhar realmente, né, com a independência, né, em paz, né, trabalhar em paz, né, em prol dos direitos humanos e da democracia. Olha o que está acontecendo com a gente. Né? Tem um colega seu de Goiás que foi indicado para CPFDC lá também, me processou, depois não sei, que ele ordenou que toda a prefeitura de Goiás usasse a cloroquina. Não aconteceu nada com ele. Pois é, conheço, exatamente. Deixa eu pedir para o Ícaro trazer as questões aqui, Ícaro. E aí, Manuel, boa noite, obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Tem um comentário aqui do Paulo Coelho, o Manuel é daqueles que a gente precisa ajudar. Obrigado. O Fábio Oliveira mandou, durante o governo do capitão Boquiroto, o CNMP virou puxadinho do golpe, né? Mas nenhum membro dele foi denunciado pelo MPF como coautor do golpe de 2013. Corporativismo ou porcorativismo? O golpe de 2013... Errou a data aí. Não compreendi o golpe de 2013, mas em 2019, até relembrando, em 2019 eu fui o primeiro a ajuizar, a tentar responsabilizar, né? No caso, o Weintraub, né? E foi uma das ações, né, que teve essa grande repercussão negativa, né? A gente precisa de mais proteção. Né? Eu tenho dito para os meus alunos, você já mencionou, né, eu sou professor, pesquisa sistemas também, na UERN, no programa de pós-graduação da UFES aqui, a gente é um dos pontos que eu tenho mais destacado, assim. O Supremo tem esse papel fundamental. O Procurador-Geral da República agora, o doutor Gonê, com essa denúncia, um papel fundamental na defesa da democracia. Mas não pode ser só o Supremo e nem só o PGR que vai fazer isso. Tem toda uma instituição. E o que está acontecendo, Nassif? O que parece para a gente? Que a cúpula, né, o Supremo tem, talvez por tanto trabalho, assim, o PGR, enfim, claro, que é um tema muito complexo, está atento para as questões lá de Brasília, do golpe lá em Brasília e tal, e a gente aqui embaixo não está tendo a mesma atenção, não está se tendo o mesmo cuidado. Né? E teve tentativa de manifestações golpistas, né, em todo o Brasil, aqui mesmo em Mossoró teve. Né? Muito semelhante ao que aconteceu em frente ao quartel-general do Exército, sem a violência, mas com a manifestação, né, fomentando, né, a animosidade das Forças Armadas com os demais poderes, né, que é crime. Né? É isso. Vamos aí, então, Ícaro. Vamos lá, o Filhos Mar mandou aqui, ó. Nassif tem um caso antigo, Ribeirão Bonito, perto de São Carlos. Isso aí foi um caso que foi criado lá uma ONG para fiscalizar a prefeitura, e essa ONG acabou sendo apossada por um sujeito que trouxe transparência internacional para cá, Transparência Brasil, me processou também. Ele trouxe e começou a utilizar a transparência para lobby. Quando deu aquela disputa do povo da Indonésia com a JBS, ele articulou, trabalhando para o povo da Indonésia, que é tão barra pesada quanto aí, usando a transparência. A transparência é uma praga aí que
Outro dia houve um questionamento severo, acho que foi do próprio Lênio aí, em relação aos critérios dela para definir índice de transparência e tudo aí, viu? Sim. Vamos lá, o Paulo Coelho mandou, ó, desconstrução do CNMP e os penduricalhos de juízes por todo o Brasil. Essa é uma área que não vai precisar se discutir muito aí, viu? O Henrique Veloso mandou uma pergunta aqui, ó, Emanuel, temos um comentário no caso, Emanuel, temos que criar um índice objetivo para mostrar as falhas do MP e do CNMP, etc. Concordo. Esse Eu concordo com negócio do ele. índice aí, vamos conversar depois aí com o Transforma MP aí, que eu acho que é um belo tema aí, viu, Emanuel? Exatamente, concordo. No caso dos PADs, né, da parte disciplinar, na CIF, Henrique, muito boa a colocação do Henrique, tem o complicador que a gente tem de ver um dia como é que vai enfrentar, assim, para qualquer estudo, inclusive esse para tentar, né, elaborar um índice, alguma coisa, são processos sigilosos, né? Sempre esse o problema do acesso a essa informação, mas que eu não tenho a menor dúvida. Um dia, pode demorar, mas ainda sou novo, nós somos novos, né? Mas pode demorar. Mas um dia isso vai ter que ser enfrentado sim, porque é algo sistemático, é algo que está se mostrando sistemático, né? Mas que a gente precisa ter mais fonte de pesquisa. Porque como é que a gente tem hoje? Um relato, né? O meu relato, o relato de um colega, de outro colega, e outros tantos, né? Que por razões justificáveis, né? Não buscam apresentar os casos. Nós estamos lançando aqui uma plataforma Brasilianas para discutir temas de políticas públicas. Grupos que vão se reunir, a UNB já entrou, outras universidades vão entrar, e está entrando o Transforma MP. Eu acho que um dos temas para discussão, um dos fóruns de discussão, é criar esse indicador. Perfeito. Depois eu te convido para entrar na plataforma, a gente começar, em cima de uma proposta inicial, a discutir esses indicadores. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação aí e dizer que saudades da Débora do Prado. Pode crer, viu? Muita saudade mesmo, viu? Eu que agradeço, Nassif e Ícaro, obrigado demais pela oportunidade, né? Mas vamos em frente, vamos vencer. É isso aí, um grande abraço aí.